Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal Reflexão e Evolução. Hoje, vamos falar sobre um tema muito importante e inspirador. Como viver com suas dificuldades. Para isso, vamos conhecer a história e a filosofia de Clóvis de Barros, um dos maiores pensadores brasileiros da atualidade, que enfrenta a síndrome de Behçet, uma condição rara e grave que compromete os vasos sanguíneos e pode provocar cegueira, úlceras e inflamações. Como ele supera esse obstáculo com sabedoria, coragem e bom humor? Vamos descobrir juntos. Clóvis de Barros é jornalista, advogado, professor e filósofo. Ele é conhecido por suas palestras, livros e podcasts sobre ética, felicidade, comunicação e política. Ele é mestre e doutor pela Universidade de Paris e pela Universidade de São Paulo, e já lecionou em diversas instituições renomadas. Mas o que poucos sabem é que Clóvis de Barros tem uma doença crônica chamada Síndrome de Behçet, que ele descobriu há alguns anos, depois de perder a visão de um olho e parte da visão do outro. Essa condição faz com que o sistema imunológico ataque o próprio organismo, causando inflamações nos vasos sanguíneos, principalmente nos olhos, na boca e nos genitais. Não há cura para essa condição, apenas tratamentos paliativos que tentam controlar os sintomas e evitar complicações. Como é viver com uma dificuldade crônica, que pode se agravar a qualquer momento, que limita as atividades cotidianas e que traz muita dor e sofrimento? Como manter a esperança, a alegria e o sentido da vida diante de tanta adversidade? Como Clóvis de Barros lida com essa situação? Veja o que ele disse sobre isso em uma entrevista a Danilo Gentili, no programa De Noite. Eu não sabia, você tem uma síndrome autoimune? É. Qual que é o nome dessa síndrome? Behçet. O que é isso? O que isso faz? Cara, Behçet é um médico turco. E esse médico turco, ele trouxe para o mundo, ele identificou essa anomalia. Como toda doença autoimune, é o organismo que se ataca, ele comete um erro. A preocupação de um autoimune, de um portador de uma doença assim, é contrária à de todo mundo. Todo mundo toma vacina para aumentar a imunidade. E nós temos que tomar remédio para baixar a imunidade, porque se o organismo estiver forte, ele se mata, ele se destrói. Você tem isso? Eu tenho isso. Dentre as autoimunes é das piores, e no meio delas, o meu grau é 4,8 sobre 5. É uma doença que destrói, porque é uma vasculite violenta. Então... Que tipo de consequência você sofre com isso? Bom, depende um pouco da onde a infecção acontece. Ela costuma, eu diria, estatisticamente, ela costuma atacar violentamente olhos, e isso determinou aí a perda progressiva da visão, boca, e eu sempre tive a boca estourada e sempre achei que era por causa de abacaxi, até antes do diagnóstico do Behçet. Eu achava que eu tinha problema oftalmológico. Quando que você descobriu? 3 anos atrás. Recente? Recente, Você achava como abacaxi estoura a África? E tô ficando cego porque não adianta tenho óculos. Problemas oftalmológicos, Mas óculos, nada? Não. São problemas... o óculos, ele só resolve problemas de córnea, né? E o Behçet costuma determinar problemas de fundo de olho, retina, atrás da retina e assim por diante. Então, você é um filósofo. Tumor. Você é um filósofo. Isso. Um filósofo dos mais reconhecidos do Brasil. Um filósofo basicamente vive de pensar, repensar, pensar de novo. E como que fica a cabeça de um filósofo quando descobre que tem uma doença autoimune? Você acha algum conforto na filosofia? Muito. Ou isso... Porque às vezes também tem o outro lado da moeda, que quem pensa muito sofre muito. Fato. O fato de você ser um filósofo te dá mais esperança por saber que tem uma doença dessa ou te dá mais dor? Bom, eu diria que uma das grandes preocupações da filosofia é você discutir as condições da vida boa, né? O que tem que acontecer na vida para que tenhamos certeza de que ela valeu a pena ser vivida, né? Então, a discussão sobre a vida boa
ela é marcada por um dado inexorável da vida, que ela é finita. Então, a filosofia se preocupa por discutir como deve ser a vida para ser boa, sendo finita. Ou seja, de que maneira o fato de que nós pereceremos não determine um azedume da vida, uma desgraça da vida e assim por diante. Um segundo ponto é entender que a vida é vivida ali onde ela está, nas condições que lhe são dadas, com o corpo que você tem, com os recursos que você tem. Então, se você for esperar para viver uma vida boa, condições ideais de vida, não será feliz nunca, digamos assim. Então, é preciso entender que a vida tem que ser a melhor possível, dadas as condições de vida que são as nossas. No meu caso, tomando injeção na barriga, sabendo que a qualquer momento a coisa pode degringolar, sabendo que é uma doença que pode me levar ao término da existência prematura a qualquer momento. Então, qual é a consequência positiva disso? Trazer para a imediatidade do presente um valor que até então nunca teve. Quer dizer, eu passava momentos e momentos da vida, semanas, às vezes, meses, até anos, pensando em daqui 5 anos, daqui 10 anos, no que vai acontecer, o que tem que acontecer no futuro para que eu possa me considerar bem-sucedido. Então, eu passava muito da minha vida com a mente projetando o devir, projetando o futuro, projetando o que está por vir. Ou, quem sabe, no passado, na nostalgia, em algumas coisas boas que aconteceram. Agora, não posso mais me dar esse luxo. Por quê? Porque não vai ter lá à frente. E se tiver, porque milagres acontecem, pois melhor, de qualquer maneira, não ocupará o meu tempo. O meu tempo será todo, se não todo, quase todo, ocupado por agora, porque isso é o que eu tenho na mão, é o agora. Aliás, é o tipo da lição que, se fosse aproveitada mesmo por aqueles que não têm esse tipo de doença, poderiam proporcionar uma vida muito melhor. Jamais desdenhar a imediatidade do instante vivido. Para pensar, a gente passa, eu pelo menos passava, muito da minha vida ou antecipando ou lembrando. Mas ali mesmo onde eu estava, a importância era pouca, a atenção era reduzida, o valor daquilo era pequeno, e agora não é mais assim. Agora, não importa onde eu esteja, aquilo tem que ser degustado no máximo. Aqui, por exemplo, eu estou com você aqui, né? Alguém poderia pensar, pô, o professor foi lá falar com o Danilo e tal, o que vai acontecer depois? Que tipo de ganho ele vai ter? O que vai acontecer na internet? Qual é o resultado disso? Será que vai valer a pena do ponto de vista de número de seguidores nas redes sociais? Será que vai? Pois estas considerações, elas estão completamente banidas. Por quê? Porque elas perderam um pouco do seu valor na medida em que é inútil ter zilhões de seguidores de dentro do sarcófago, tá entendendo? Então, agora aqui tem que valer por aqui. E o que é valer por aqui? É degustar a pergunta, caprichar na resposta, tornar a resposta a mais apetecível possível, contribuir para quem está nos assistindo a refletir sobre a própria vida, a pensar sobre a pertinência do que eu estou falando, ou a impertinência do que eu estou falando, mas enfim, fazer o máximo para que esse instante seja o máximo de valioso possível. E é esse eu diria, o lado positivo de lição que esse diagnóstico me trouxe. Clóvis de Barros não se vitimiza, nem se lamenta, nem se revolta com sua dificuldade. Ele a encara como um desafio, uma oportunidade, uma lição. Ele não deixa de fazer o que gosta, de estudar, de ensinar, de escrever, de palestrar, de viajar, de se divertir. Ele não perde o humor, a ironia, a criatividade, a curiosidade, a paixão. Clóvis de Barros é um exemplo de como viver bem com uma dificuldade crônica. Ele nos mostra que é possível enfrentar essa situação com dignidade, com otimismo, com gratidão. Ele nos ensina que é possível ser feliz,
Mesmo com as dificuldades, mesmo com as incertezas, mesmo com as limitações. Ele nos inspira a buscar o melhor de nós mesmos, a aproveitar cada instante, a valorizar cada pessoa, a realizar cada sonho. Ele nos convida a viver, e não apenas a sobreviver. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que tenham aprendido um pouco mais sobre o filósofo Clóvis de Barros e sua forma de encarar as dificuldades da vida. Se vocês gostaram, deixem o seu like, o seu comentário e a sua inscrição. Com esses simples gestos, você está nos ajudando demais. Um grande abraço e que Deus ilumine sua jornada.